Estaremos fazendo uma leitura do capítulo 2, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Convido a todos, nesse momento, mais uma vez, orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos inclinamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, como pedintes, como aqueles que necessitam que tudo venha de Deus. Perdoa os nossos pecados, cada um deles. Limpa o nosso pensamento, apazigua os dilemas do nosso coração essa noite, que militam contra o conhecimento de Cristo. Inclina o nosso coração à vontade de Deus. Que Jesus Cristo seja honrado pelo modo como o nosso coração estará disposto diante da Tua palavra. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, Senhor, que o Teu Filho é Senhor e venceu e é vencedor, e que no nosso lugar padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Louvamos o nome de Jesus essa noite. Amém e amém. Mais uma vez, boa noite. Minha voz chega aí? Chega aí no final? Está ouvindo legal? Nós estamos nesse terceiro encontro celebrando, como cristãos, a reforma protestante. Nós estivemos aqui diante de duas outras oportunidades, onde enfatizamos a justificação pelos méritos de Cristo somente. Nós também estivemos aqui diante da grandeza de Deus como nosso sustentador, como nosso refúgio na semana passada, falando sobre o Salmo 46, à luz do Salmo 46, Lutero compôs Castelo Forte. Nós cantamos e entendemos melhor ainda as motivações de Lutero, vendo em Deus o seu Castelo Forte. Hoje nós estamos diante de Efésios capítulo 2, e não vamos sair muito dele. Talvez a gente vai dar um pulinho para um lado, para o outro, mas as escrituras vão ficar repousadas a maior parte do tempo em Efésios capítulo 2. E nesse terceiro sermão, a nossa ênfase, a nossa preocupação é com algo que muitos dos teólogos afirmam ter sido, talvez aí, se não o maior, um dos maiores desafios que a reforma protestante, através da vida de Lutero, Calvino, Knox e outros, tiveram de enfrentar. Como podemos ser salvos? Como alguém pode ser salvo? De que modo? Ou de onde vem essa salvação? Eu posso fazer algo para ser salvo? Eu posso fazer um pouco para ser salvo? Qual é a minha parte nisso? Eu tenho parte na salvação? O que eu faço para me salvar?
Pode parecer muito simples para alguns a resposta, mas quando você está num contexto onde você paga por indulgências, onde você é assombrado por um dízimo que, se você não dá, você perde seu carisma, seu charisma com Deus, sua graça diante de Deus. Você está num ambiente onde você um dia está salvo, outro não, porque você pecou naquele outro dia. Quando você está num ambiente onde o que você pode fazer te diz ou não se você é salvo, eu acho que faz muito sentido pensar em como ser salvo. A primeira pergunta que aqueles homens, após ouvir o primeiro discurso de Pedro e atemorizados, fizeram é: e agora? O que a gente faz? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente sai dessa? Né? E acredito que qualquer homem e mulher, quando constrangido pela graça de Deus, a pergunta que ele faz é: como eu saio disso? Como é que eu me salvo? É uma pergunta lógica, não é uma pergunta absurda. Mas será que ela ainda é pergunta para hoje? Eu acredito que seja. Eu acredito que pela quantidade de gente desencaminhada, perdida, quantidade de pessoas que estão atemorizadas dentro de igrejas, ou falsas igrejas muitas vezes, eu acredito que seja mais do que nunca pertinente a gente discutir sobre isso à luz das Escrituras e com a graça do Espírito Santo vamos fazer aqui. Nas semanas anteriores tratamos muito a percepção de Lutero, que foi, como alguns teólogos afirmam, a voz profética da Reforma Protestante. Lutero, ele era intenso, ele era desbravador, muitas vezes ele era destemperado, as pessoas acusavam ele, e às vezes não injustamente, de um destempero ao falar, um desespero em colocar aquelas verdades para fora do seu coração, e eram verdades muito salutares. No mesmo tempo, ou um pouquinho depois, mas concomitantemente, Deus levanta também na França, Genebra, e naqueles cantões daquela região, João Calvino. E quando a gente fala sobre graça e fala sobre de que modo Deus opera a sua graça, certamente a gente pode lembrar de João Calvino, sem nenhuma dúvida, como um guardião dessa graça. Um homem que Deus usou como um atalaia, um homem que Deus usou para observar que a graça de Deus não podia ser manipulada, vendida. Ele se lançava com dureza contra o que ele chamava os papistas, aqueles que achavam que a Igreja Católica era detentora da salvação. Deus levanta João Calvino para sistematizar ideias das quais Lutero tinha em sermãos, no seu catecismo e em outros momentos que Lutero pôde escrever. Deus usa João Calvino, e num livro muito importante que está sendo reeditado, aí foi reeditado numa versão de 1536, colocada agora, acho que pela Fiel, né? As Institutas da Religião Cristã, onde Lutero vai discorrer, escrevendo ao rei da França, Lutero vai discorrer sobre a necessidade de que o rei da França não recue diante da ameaça da França se tornar novamente uma nação majoritariamente católica. Então, as Institutas da Religião Cristã é um livro recomendável para qualquer protestante, para qualquer evangélico que precisa olhar as disputas daquele tempo. E nessa primeira oportunidade que ele teve de escrever, ele clamava e lutava a favor de uma graça livre de qualquer impedimento humano ou obstáculo humano para que assim fosse. A história de Calvino, e brevemente a gente pode pensar que Calvino era um rapaz que pensava no sucesso, né? E quem na idade dos 20 e pouco não pensa nele? Então ele pensava de ser um acadêmico de sucesso, ele era um homem proeminente, a sua escrita, a sua pena era muito adestrada, e ali por volta de 532, 533, Deus o salva. Ele renega até o dinheiro que era usado para o seu estudo, para a sua academia. Ele não quer mais viver às custas de uma realidade na qual ele não concorda. E naquele período mesmo, e aí em 1536, um pouquinho depois, ele tem essa oportunidade de escrever O Rei da França nas Institutas da Religião Cristã, e eu aconselho que você possa ler. E em 1538, Calvino tem a oportunidade dada por Deus de receber um confronto, né? Guilherme de Farel, que era um pastor nomeado pelo bispo da região de Genebra, fala: olha, você não vai sair daqui sem ser pastor daqui, você não vai sair daqui sem ser usado aqui,
E até o amaldiçoa, se ele for. Seja, sabe quando você está tão desesperado que aquela pessoa seja usada por Deus, você fala até, olha, Deus vai te pegar se você não ficar aqui e não trabalhar com a gente. Então, Calvino tem essa oportunidade de ser prensado por Deus ali. E por que falar de Calvino? Não vou pregar Calvino, mas como nós estamos celebrando a Reforma Protestante, é importante de falar de nomes assim. No ano passado tivemos a oportunidade de falar de Lutero, tivemos a oportunidade também de tocar um pouco na trajetória de John Knox diante dos desafios. E hoje a gente está esboçando uma breve introdução e eu te aconselho a ir mais além do que essa introdução. Essa caminhada de Calvino, obviamente, é uma caminhada onde ele tem de romper com o pressuposto que tinha acerca de salvação. Eu não acredito em nenhum cristão, que de fato seja cristão, que não tenha rompido com um monte de coisas, seja religiosas ou pressupostos pessoais humanistas. Eu não acredito em nenhuma pessoa que se diz cristã que não tenha tido uma profunda decepção com relação ao modo como pensava que Deus salvava. Eu não acredito que exista um cristão legítimo que após sua conversão e um tempo mínimo de discernimento, ele não possa dizer assim, eu pensei que Deus fizesse de outra forma. Eu achei que Deus sentasse com a gente, tentasse nos persuadir, conversasse com a gente, levasse um bom papo, nos chamasse para um canto, tentasse de novo e começasse a falar, poxa, eu estou precisando de você aqui no meu ministério, como eu preciso de você. Eu então ouvi histórias do tipo, olha, Deus quer te usar, Deus está ansiando por te usar, e aí aquela necessidade, um Deus carente. Você já ouviu um Deus carente, um Deus sendo pregado como se precisasse de você. Deus precisa de você. E aí isso mexe com a gente, nosso ego vai lá no alto, fala assim, como ele vai fazer sem mim, não é? Como é que essa noite eu posso ficar sem atender esse apelo tão desesperado da divindade? Pois é, não acredito em salvação que não haja decepção consigo mesmo. Uma profunda decepção. E Calvino vai falar isso nas Institutos, quando trata de misericórdia. Ele vai dizer o seguinte, olha, não tem como você confiar totalmente em Deus se você não desconfiar totalmente de você. Ou você desconfia totalmente de você e confia totalmente em Deus, ou não tem confiança em Deus. E essa é a verdade. Séculos mais tarde, o próprio Chesterton vai falar coisa parecida com relação à humildade, à pedância. Ele vai falar, olha, a menos que você desconfie do que pensa, você não vai conseguir assumir o fato de que Deus pensa bem diferente de você. Então, essa noite, eu te convido, em Efésios, após esse prelúdio de Reforma Protestante, eu te convido a abrir mão dos seus pressupostos. Eu te convido, e eu não quero com isso lobotomizá-lo, eu não quero arrancar o seu cérebro. Eu quero que, se de fato você crê que o Espírito Santo esteja aqui essa noite, você possa estar aberto a ele. Você pode estar aberto a lançar fora seus méritos pessoais com relação à sua salvação. E se você é salvo, você sai ainda mais alegre e constrangido com tal salvação. Amém? Então o tema de hoje é a salvação vem do Senhor. Não sei quantos aqui já tiveram a infeliz oportunidade de se iludir. Ilusão. Iludir. A gente pensa que algo é de um jeito e algo é de outro. A gente pensa que uma pessoa é de um jeito e a pessoa é de outro jeito. Se você já se iludiu, já foi iludido, eu acredito que você deve ter se sentido muito mal, perdeu muita coisa. Eu estava esses dias estudando para o sermão, e aí por acaso passei num site, e o site falava para que as mulheres, principalmente as mulheres brasileiras, tivessem muito cuidado com a internet. O motivo era de que uma quantidade absurda, maior que a média mundial, de mulheres brasileiras estava sendo enganada pelo falso discurso daquele cara que gosta muito de você do outro lado do mundo, e ele digita com você, ele bota uma foto mais ou menos bonita para não assustar, de repente você se assusta sendo muito bonito, e aí você cai naquilo. E esse site estava alertando de que mulheres davam o seu dinheiro todo do banco. Às vezes o cara falava assim, olha, eu quero te ver, eu quero casar com você. Bota nessa conta aqui, que isso é para minha passagem de avião. Eu estou saindo aqui da Europa. E as mulheres davam. O índice é bem menor em homens, e eu não atribuo isso a nenhuma esperteza, apenas não tenho nenhum dado comparativo que possa dizer por que é maior em mulheres. Mas eu posso dizer o seguinte, os relatos que eu vi das mulheres escrevendo embaixo me chocou, me perturbou. Elas se mostravam descompassadas, um misto de vergonha profunda. Como é que eu caí nisso, com ódio profundo pela pessoa que o fez,
e uma quantidade expressiva de mulheres que vão desde dos 20 e poucos até os 50, 60 anos, perdendo tudo. Perdendo por causa de quê? Por causa de uma ilusão. A Bíblia não é um livro pessimista. A Bíblia é um livro realista. E o realismo cristão ofende. Por isso que muita gente prefere viver o quê? A ilusão. A ilusão, ela tem um apelo inicial intenso, selvagem, vantajoso, que acaba nos iludindo e nos transformando em reféns dessa ilusão. Quando a ficha cai, já é muito distante. O capítulo 2, que você pode se aproximar dele, ele começa num tom tão realista que é assombroso. Ele começa assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Vou repetir: quando vocês estavam mortos. A primeira afirmação de Efésios capítulo 2, de que Deus nos deu vida e nós éramos mortos, ela num primeiro momento, ela evoca uma tentativa de ilusão. Qual tentativa? Figura de linguagem. Não. John Stott vai falar algo interessante sobre isso. Ele vai falar assim: não considere isso aqui, a figura de linguagem, como no filho pródigo. O filho perdido estava morto. Não! A afirmação aqui é de que nós estávamos mortos. Não é figura de linguagem, não é uma tentativa de lançar a mão de uma palavra forte e mexer comigo, com você. Nós estávamos mortos. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, necros, que em grego tem o prefixo que dá, por exemplo, a nós as palavras como necrosado. Esse necros, ele naquele tempo é usado de forma bem realista, que implica a morte real, não figurada, morte real. Nos textos onde a palavra necros acontece no primeiro século, em grego é morte mesmo, morte de verdade. Aqueles da área médica já ouviram falar mais do que a gente sobre algo necrosado. E o que se faz com algo necrosado? O que se faz? E se dá para injetar um remédio? Dá para injetar algo ali para voltar? Não dá para voltar com algo que é necros, que é morto. Portanto, a afirmação paulina é de que nós estávamos necrosados, mortos, apodrecidos, inábeis, inválidos para que possamos ser refeitos a partir daquilo. Não é que estávamos doentes, não estávamos enfermos, manchados, qualquer coisa desse tipo. Estávamos mortos. Essa afirmação, ela não é fácil de ser engolida. Porque quando eu olho para a gente está andando, a gente está falando, a gente está conversando, a gente está vivendo. Então a ideia de estarmos mortos, ela se contrapõe a uma aparente realidade. Mas a realidade bíblica é de que nós estávamos mortos. Mas como isso acontece? Ou do que a gente está falando? Se você der uma olhada, ele vai dizer até o motivo, que a gente vai estudar também. O motivo dessa morte, dê uma olhada. Estávamos mortos, na sua Bíblia eu não sei como está, mas na minha está assim, ó. Em suas transgressões e pecados. Está pecados na sua também, não está? Suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos, surdos e cegos para com Deus. A nossa condição espiritual era de estar cego e estar surdo. Jay Carson fala de uma situação muito peculiar numa palestra dele que eu achei fantástica, onde ele vai tratar de um professor dele, do seminário onde ele até hoje atua, o Trinity Evangelical Divine School. Ele fala que um professor que se aposentou, mais ou menos lá em uns 15 anos, esse professor que se aposentou, ele tinha como lição ensinar homilética. Aqueles que não sabem o que é homilética, é como ensinar a pregar, como ensinar a se reportar, a gesticular, colocar as coisas em ordem, trabalhar a perspectiva externa do sermão. Então, esse professor tinha uma prática muito interessante. Depois de 3, 4, 5 anos, seus alunos esqueciam um pouco daquelas coisas lá do começo. Então ele dizia: olha, vou levá-los para uma pregação especial. E eles levavam. E ele escolhia 2, 3 assim,
e levava até um local especial para pregar. Os alunos estavam todos bem preparados, se esforçaram, né, faziam um bom sermão, e quando ele os conduzia, ele dizia, podem pregar. Quando eles olhavam, estavam num cemitério. Então, o professor dizia, pode pregar. Era aquele desconforto, sabe? Era um desconforto. Você está num cemitério, seu professor está pedindo para você olhar para frente, olhar para as covas e pregue. Pregue, vamos, pregue. E eles começavam a pregar em voz baixa, um pouco assustados, afinal você está pregando para o quê? E isso tem muito a ver quando Paulo nos afirma que estamos diante da pregação e pregando para mortos. É uma loucura estar pregando. Você já imaginou você no cemitério pregando para aquelas pessoas que estão ali, que já não tem mais nada ali, só tem osso podre, carne podre, e você está pregando? Você acha que se você fosse até aquele cemitério ali, Jardim da Saudade Mesquita, e começasse a abrir a boca e começasse a falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, você acha que algo ia acontecer? Por isso, quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos, é exatamente isso que ela quer dizer. É exatamente o que quer dizer o seguinte: se o Espírito Santo de Deus essa noite não tocar em você, não falar com você, você não vai acenar para Deus, você não vai amá-lo, você não vai desejá-lo. Olha que coisa terrível. Imagine que você está sentado aí agora como morto. E aí a palavra é dita, Jesus salva. Você olha, abaixa a cabeça e segue. Jesus ama você. Você olha, abaixa a cabeça e segue. Mortos. A palavra de Deus não está brincando com figuras de linguagem. A condição humana e espiritual é de que ele não se move se Deus não se mover. Ezequiel capítulo 37 profetiza, e a carne sobe, e o osso se cola, e quem conhece o capítulo sabe o que a gente está falando. Mas enquanto o Espírito não sopra, são exércitos mortos, cobertos de carne com ossos, mas não tem um desejo, uma afeição sequer por Deus. Nós somos piores que mendigos. Mendigos ainda estendem a mão, me dá uma moeda, me dá uma comida. Mortos nem a mão são capazes de estender. Mortos não desejam, mortos não querem, mortos não louvam, mortos não conhecem a Deus. Ah, mas eu sou salvo. Se o Espírito Santo não se mover em você e através de você, tu não consegue cantar um louvor essa noite. Tu não consegue abrir a boca para dizer um glória a Deus. Se o Espírito Santo não fizer uma obra hoje aqui, mortos continuam mortos. É o tipo de realidade bíblica que assusta. Uma completa dependência de Deus assusta. A completa dependência de qualquer coisa assusta. Agora eu quero que você pense na completa dependência de todas as coisas, não apenas de algumas. Eu já ouvi ímpios dizendo, eu não quero ficar na mão de ninguém, prefiro morrer do que ficar um velho aí, todo mundo tendo que cuidar. Eu já ouvi isso, você já ouviu? Eu já ouvi isso. Eu não quero ficar velho e gente cuidando, me limpando, eu prefiro morrer antes. Você já ouviu isso? Mas sabe que até para ficar velho com gente limpando, tudo depende de Deus. Mortos. A realidade espiritual, humana, distante de Deus, é de completa alienação. A origem dessa morte você encontra, e ele vai explicar, então a gente não vai ficar perdido. A origem dessa morte são duas palavras que você encontra no verso 1. Observe, por favor. Nós estávamos mortos por conta de duas coisas: transgressões e pecados. A palavra transgressão em grego é parotoma. Significa que eu fui além ou aquém de Deus. Ou eu não fui naquilo que Deus queria que eu fosse, ou eu fui menos do que Deus achava que eu deveria ir. Essa palavra transgressão, ela vai ter a entonação de fracasso.
E a palavra hamartia, que é pecado, errar o alvo, indica que eu não alcanço o padrão de Deus, tentando ou não qualquer outro padrão, eu não alcanço o padrão de Deus. Ainda John Stott ele vai dizer o seguinte, isso resume assim, diante de Deus a nossa morte é muito clara, somos rebeldes e fracassados. A gente tenta um padrão que não alcança e a gente se afasta da verdade e do conhecimento da bondade de Deus. Quem está morto é rebelde quanto a Deus, é fracassado na tentativa de alcançar Deus pelos seus próprios meios. Somos mortos porque tentamos fazer qualquer coisa, senão aquilo que Deus pede, e isso nos confere uma condição de alienação, de distância espiritual. Efésios 4,18 vai dizer, inclusive, que nós estamos alienados. Sabe o que significa isso? Separados de Deus. Não é o tipo de coisa que a gente faz e alcança, não é o tipo de coisa que a gente chega perto e toca. Sabe, se eu me esforçar, eu vou muitas vezes à igreja, vai ter um dia, você vai ver. Eu vou muitas vezes à igreja, vai ter um dia que vai acontecer, eu vou me converter. Não é assim, você está ouvindo que não é assim? Não é assim. Pode vir aqui quantas vezes você quiser. Se Deus não agir, nada vai acontecer. Estamos dependentes de Deus, não somente essa noite por causa do sermão de hoje, mas sempre estivemos. Nós estivemos dependentes de Deus até quando nós achávamos que não éramos, ou seja, quando tu era ímpio, tu dependia de Deus. A graça de Deus estava sobre você, te dando comida, alimento, proteção, saúde, olho, ouvido, boca, cérebro mexendo, funcionando. E sabe o que acontece? Nós não reconhecemos isso. Somos rebeldes e fracassados. Rebeldes, não queremos Deus, odiamos as coisas dele e somos fracassados em relação a Deus. O padrão de Deus é de tal forma maior do que o nosso que nós não conseguimos alcançar. Imagine que isso contrasta com o que vai ser dito logo no verso 2, porque você fica pensando, mas como isso? Está morto, mas está andando. Olha o verso 2. Nos quais vocês o quê? Andaram, o morto não anda. Imagine um artista brilhante. Esteve diante de um show maravilhoso, um show espetacular. Você fala, nossa, e às vezes não é um cristão, mas é fantástico. Nós esteve diante de uma mente intelectualmente espantosa. É assustador, né? Você pode dizer que aquela pessoa está morta? Não tem como, tu pode falar, não está morto. Está morto. Pega aquele camarada que corre aí a menos de 9 segundos, aí de 100 metros, como é o nome dele? Esse aí. Quando tu vê ele correndo, tu fala assim, rapaz, se eu correr isso aí, eu já caio ali da terceira passada. Ele está morto. Ele está morto se ele não tiver Cristo. Aquele artista está completamente morto. Aquele intelectual está completamente morto, alienado de Deus. Isso confere à vida no Espírito a primazia, você está entendendo? A vida espiritual, ela é primaz. Isso não desconsidera a saúde que Deus nos dá, a mente que Deus nos dá, a capacidade que Deus nos dá. Não é um ato de desconsideração aquilo que Deus faz. Isso é para dizer o seguinte, começa no Espírito. Começa num novo nascimento, como foi dito aqui. Começa em alguém que não era para Deus e agora é. Portanto, não se iluda com a ideia de que pessoas que parecem estar tão vivos. O livro de Provérbios nos adverte muitas vezes que nós devemos não invejar os ímpios. O tempo todo ele vai dizer, não inveja ele não. Salmos também vai ter aqueles momentos de aflição, onde você, meu Deus, será que está invejando os ímpios? E aí Deus aparece como um socorro, Ele aparece como uma saída, não inveje, estão mortos. Tenha misericórdia deles. Aquele que está sem Deus, não tem um amor por Deus, nenhuma consciência sensível à sua realidade pessoal, nenhum impulso do seu espírito em direção a Ele, com exultação ou exclamação de alegria, nenhum anseio pela comunhão com o povo de Deus. Tendemos a achar aqui na Igreja do Discipulado Cristão que o culto à noite é um culto que vai na direção daqueles que, por algum motivo, passaram por igrejas, não ouviram o Evangelho, ou daqueles que ainda não receberam a Cristo. Deixa eu te mostrar por que você não quer ler Bíblia. Deixa eu te dizer aqui através da palavra de Deus porque você não ora, você não deseja orar, você não se sente constrangido diante de Deus por não orar.
você não se sente desejoso por participar de uma igreja, você acha que a igreja é um peso. Deixa eu te dizer por quê, porque de repente tu está morto, tu carece da conversão, de uma nova natureza, regenerada, não necrosado espiritualmente. Que essa noite seja a noite maravilhosa da sua vida, a noite derradeira, onde Deus vai fazer essa obra. Essa é uma tragédia básica da existência humana. Pessoas criadas por Deus, para Deus, vivem como cadáveres, sem Deus. Isso é terrível, terrível, terrível. E vai dizer aqui mais: se num primeiro momento a tragédia se desenha pela morte, fracassados, rebeldes. Num segundo momento, vai dizer assim: dos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, pode completar aí, filhos da ira, como os demais. Nesse momento aqui, há algo muito grandioso que deveríamos nos inclinar. Em grego fica mais ou menos assim: segundo o século deste mundo. Aí onde você leu segundo o curso desse mundo, a palavra mais próxima, a tradução mais próxima, é o século desse mundo. E o que quer dizer século aqui? Paulo juntou duas percepções de por que estamos tão alienados. Ele diz que nós estamos segundo o século, ou seja, a maldade desse século, a construção maldosa de como as coisas são, ou seja, o próprio Satanás, o ser operante nisso, e mundo, o sistema de coisas, o sistema de valores que nasceu alienado de Deus. Nós não estamos só mortos, nós também estamos seguindo aquilo que é o mal. Eu diria assim, eu vou juntar duas palavras assim: mal e trevas. Somos mortos e ainda seguimos o mal e as trevas. Somos escravos do sistema maligno. E segundo aqui também tem uma afirmação terrível. Segundo aqui é de acordo com. Não somente estamos no mal, estamos de acordo com ele. Estamos concordando. O mal agrada ao morto. O mal, quando o morto vê o mal, quando o morto anda no mal, se relaciona com o mal, eles se agradam. É algo que lhe comunica. Para piorar, vai dizer assim: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A afirmação aqui é diabólica mesmo. Além de ser alguém que gosta do mal, que gosta das trevas, gosta do diabo e é escravo dele. Pessoas sem Deus. Se você é salvo e não sabia disso, você era escravo do diabo. E se você não é salvo, você é um escravo do diabo, realmente do vil tentador, daquele que é o inimigo das nossas almas. A expressão príncipe das potestades do ar, ela afirma um pensamento do primeiro século, de que os demônios estavam numa camada atmosférica, logo abaixo daquilo que era onde os anjos não caídos estavam. Era uma percepção cultural, a gente compreende isso. E onde chegamos aqui agora? Olhe mais uma vez. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Espírito aqui não tem a conotação de uma personalidade, um espírito pessoal, mas de uma atmosfera, de um modo, uma disposição para a maldade. Existe, partindo de Satanás, uma disposição maldosa que domina, que constrange o nosso tempo. Nesse momento aqui, deixa eu fechar. Nesse momento aqui, você já tem afirmações suficientes para crer na distância do homem para com Deus. Mas Paulo não para. O motivo é porque Paulo quer chegar nos versos 8, 9 e 10 e afirmar a bondade de Deus. Para afirmar a bondade de Deus, ele precisa estabelecer e condicionar a raça humana no seu devido lugar. Então, no verso 3, vai dizer que todos nós andávamos, estávamos, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Existe mais uma afirmação realista.
nós estamos sempre nos inclinando à vontade do nosso corpo. A vontade é boa de comer, mas pode se transformar em glutonaria. A vontade pelo sexo pode se tornar um vício ou lascívio ou adultério. A vontade pelas coisas que Deus colocou legitimamente em nós, inclinadas para o mal, se tornam em terríveis inclinações que nos levam até o pecado. Vontade da carne, paixões, ciúmes, ódios, contendas, toda ira, toda lascívia. Pensamentos, se você perceber, a palavra pensamentos também está inclusa. E pensamento aqui tem a seguinte afirmação: a nossa inclinação de pensamento é para o mal. Aqui pensamentos não tem um aspecto de contraponto e os pensamentos para dar uma aliviada. Não, pensamentos também estão dentro de um contorno maligno. Você deve ter percebido que uma coisa está se somando à outra, está se somando à outra, está se somando à outra, e a afirmação final é: éramos por natureza filhos da ira. Paulo não deixa que o seu leitor possa acreditar haver uma saída humana possível. Então ele fecha a sentença: mortos, alienados, segundo o diabo, segundo esse tempo, amam esse tempo, gostam da maldade, e a sentença é muito simples: condenados. Condenados. Eles são condenados. Natureza aqui adquire o papel de e já nasceu para ira, já nasceu sendo conduzido. É Deus que interfere nisso. Porque se for real, é inferno. Terrível isso. Nós estamos diante aqui de uma declaração poderosa contra qualquer tentativa de achar que a gente se salva. Então eu vou ler de novo as sentenças e observar aqui com os irmãos: mortos, rebeldes, fracassados, escravos do pensamento do mundo, amigos do pensamento do mundo, escravo do diabo, inclinado ao que o corpo quer, inclinado ao que a carne quer, seguindo nossos próprios pensamentos, sentença, ira, destruição, inferno. A ira aqui adquire uma perspectiva muito mais do que necessária. A ira aqui não é Deus olhando e reagindo impulsivamente. Ah, não gostei, saiu atirando ira. Não. É a hostilidade justa, reta, pessoal e constante de Deus contra o mal e sua resolução de condená-lo. Deus não teve um estalo: eu não gosto de gente assim. Não. Deus não dá espaço mínimo que seja para que o mal se estabeleça como uma possibilidade vindoura. Deus decreta o fim do mal, dizendo: olha, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, estão todos indo para o inferno. Não é o tipo de afirmação que se espera ouvir numa igreja hoje, porque a gente não quer ouvir afirmações como essa. A gente quer sair daqui sentindo melhor para encarar o chefe amanhã, para ver aquele marido difícil, aquela esposa complicada, aquele filho que não te ouve. Pastor, me dá uma palavra de encorajamento. Eu vou te dar uma palavra de encorajamento. Olha, teu filho deve estar morto, se ele não quer ler Bíblia, não quer orar, não gosta de igreja. O teu marido muito possivelmente não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer igreja. O teu chefe vai estar todo mundo morto, porque se está vivendo uma realidade que conspira contra a vontade de Deus, não duvide da palavra, está morto. Só pregando o Evangelho. Verso 4. Mais Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Mais Deus. Entrou alguém aí? Entrou alguém aí que eu acho que depois que você fala, sabe quando Paulo bateu ali o carimbo, né? Condenado. Se o pergaminho dos Efésios parava ali, eles tinham que virar a página do pergaminho, eles deviam estar desesperados. Já pensou se o mais Deus dele começasse no outro pergaminho? O desespero com a leitura até ali? Mais Deus. Lê e se alegra. Mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu
vida juntamente com Cristo. Glória a Deus nesse momento. É um momento onde você lê e fala, nossa, ainda tem Deus aqui. Podia ter acabado, eu não sabia o que fazer, mas Deus. Essa contraposição linda aqui, mas Deus. Ele coloca duas palavras aqui que são doces, maravilhosas. Mas Deus, rico em misericórdia. Por causa do quê? Do grande amor. A misericórdia de Deus aplaca a ira. O amor de Deus ama o homem que o odeia. Sabe aquele homem ali? Ele odeia a Deus. É você. Sou eu. Odeio. Mas Deus, Ele vem e ama o que o odeia. Ele vem e retém a própria ira nele mesmo, em Jesus Cristo. Mas Deus intervém. Deus demonstra um amor que foge à nossa capacidade de amar. Somente conseguimos avançar em entender a glória de Deus, em compreendê-la, quando admitimos que a misericórdia e seu amor são como são. Mas Deus não dava, mas Deus entrou no meio disso. E isso ficou muito nítido pela contraposição do homem, da sua incapacidade, e a bondade de Deus cortando aquela sentença. Tem um momento muito interessante, se você quiser ver, S.A. Sproul, ele tem um momento maravilhoso, num videozinho curto de alguns minutos, falando sobre o fato de que ele era um homem muito legalista. Ele acreditava que havia algum tipo de bondade que nos recomendava a Deus, ou de alguma forma a graça de Deus dependia de alguma coisa nossa. Vídeo muito interessante. E aí, nesse vídeo, ele fala que estava numa grande luta. Eu convido você até Romanos. Ele estava numa grande luta. O único momento onde nós vamos fugir de Efésios por um instante. Romanos capítulo 9. Tem um momento aqui, e aí eu peço que você possa ler do verso 16 ao 24, que uma grande batalha acontece no nosso coração. Uma grande batalha. Eu diria uma das maiores batalhas que qualquer um que toca na ideia sobre graça de Deus encontra. Uma grande batalha. Romanos 9,16 diz: assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Por isso a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder, e para o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Ou por que se queixa Ele ainda? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que me fez assim? Será que o olheiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também dessem a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antemão preparou para a glória? Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Nesse momento aqui, Paulo, ele já imaginando como nós poderíamos estar diante da misericórdia de Deus, ele já entra. Sabe quando você prepara o discurso já antevendo uma discussão alheia? Sabe quando você prepara o discurso? Eu sei que vocês já estão pensando nisso. Você corta as pessoas assim, né? Eu sei que vocês já estão pensando que Deus é injusto. Não é assim que a gente... Eu sei que vocês já estão pensando que Deus... Mas eu queria que você pensasse... Eu queria que você pensasse num corredor enorme.
Para Deus pecado é pecado, mas para a gente tem umas coisas diferentes. A gente fica com ódio do estuprador. A gente pega, esse cara aqui queimou a mãe. Ele é maluco não, queimou a mãe viva. Aquela tal da Suzana von Richthofen, que irritou muita gente. Pega um corredor só com esses crimes. E aí passa a Deus. Quero salvar esse, quero salvar aquele, quero salvar aquele outro. Muito se discute sobre a eleição e muito pouco se discute sobre a graça de Deus e a misericórdia de Deus serem absurdamente livres. Quem você salva? O cara que matou a mãe, esquartejou a tia ou a Suzana von Richthofen? Quem você? Escolhe um aí. Se você é que nem eu, você diria nenhum dos dois. Deixa isso lá. Aí passa o outro, tem um outro cara. O que ele fez? Ele cortou a filha e comeu na panela. Deus me livre esse cara solto. Deixa esse cara aí. E aí você vai passando e você termina o corredor, você fala, e aí? Vai salvar qual? O que você vai dizer? Nenhum. Deixa tudo aí. Mas Deus, rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, estando nós mortos em pecados e delitos e transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça. Não tinha como tirar ninguém desse corredor, não tinha como tirar você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu e você não poderíamos ter saído desse corredor, deveríamos ter ficado lá, mas Deus. E se alguém aqui hoje veio sem Jesus Cristo, saiba que não há nada que você possa fazer para sair dessa cela. Só o Espírito de Deus. Só o Senhor movendo o teu coração. E o que Deus fez, nesses 15 minutos finais eu quero te dizer o que Deus fez. Para você se alegrar se Ele já fez. E para você falar, faz, se Ele não fez. Se você falar, faz, é porque tem alguma coisa acontecendo nessa noite. O Espírito Santo está falando com você. Já está te incomodando de alguma forma. E diz assim, mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele o quê? Nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, a primeira grande obra, a maravilhosa obra. Ele nos salva. Aqui, incrivelmente, para deleite daqueles que amam a graça de Deus, a afirmação está aqui, está num contínuo, um ato perfeito. Ele nos salvou em Cristo. Significa que a salvação de Deus é perfeita, não deixou nada para trás, é perfeita e permanente, uma obra concluída. Vai dizer assim também, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Existe uma afirmação aqui poderosíssima. Todas essas afirmações que você leu, olha lá, deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que esse juntamente quer dizer? É assustador. A pequena partícula, a pequena parte em grego que é SYN para a nossa transliteração, sine, junto com as palavras indica com Ele e não tem como deixar de ser. Significa nesse momento um assombro. Deus nos vivificou, nos exaltou e nos colocou lá ascendidos em Cristo. Ele fez isso tudo com quem é salvo e não vai desfazer. A palavra de Deus não afirma aqui que há um desfazer da obra de Deus. Se foi com Ele viveremos, com Ele reinaremos para sempre. Isso tem que trazer consolo ao povo de Deus. Isso tem que trazer tranquilidade ao povo de Deus. Essa noite você poder descansar em Deus com afirmações como essa. Por que Ele fez isso? Verso 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus nos ama, isso é fato. Deus nos ama. Mas Ele não fez isso só porque nos ama. Ele fez isso porque a graça dele seria testemunhada em tempos vindouros, a bondade de Deus seria exaltada, nós seríamos testemunhas da bondade de Deus, testemunhas da riqueza da glória de Deus. Você está aqui hoje, você tem que exultar como uma testemunha viva de que Deus te salvou. Isso tem de transbordar o seu coração, isso tem de ter efeitos duradouros.
Isso tem de ter efeito sobre o seu humor. Isso tem de ter efeito sobre o modo como você se relaciona com os outros. Isso precisa ter um efeito maior do que uma alegria ou duas num sorriso e alegria no culto. Isso precisa transbordar para lá para fora. Você tem que sair daqui, não é acreditando porque o pastor falou, não. Você tem que ler as Escrituras e falar assim, olha, Deus fez disso um baluarte de justiça, onde Ele vai mostrar em tempos vindouros sua graça, sua glória, através das nossas vidas salvas. Verso 8 até o verso 10, que é onde Paulo queria chegar quando começou o verso 1. Paulo queria afirmar o verso 8 ao 10, mas ele precisava dizer o que nós somos, quem Deus é em Cristo. E agora, nessa poesia paulina, a gente lê assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo, que também é dado por Deus. Somos salvos por um ato de doação, como você vê aí. É dom de Deus, é doação divina. Não tem como comprar esse negócio. E o verso 10 vai dizer que nós somos feitura. A palavra em grego, muitos conhecem, poema. Somos um poema de Deus. Deus escreve sua linda história de redenção e nos coloca como um poema vivo, andando e dando testemunho disso. Na segunda metade do século XX, houve a aposentadoria de um reitor em Cambridge, um reitor de seminário. Fizeram algo muito bonito. Pegaram todos os alunos, acho isso lindíssimo, acho que tipos de honra assim são maravilhosos. Já bem senhor, colocam ele diante dos alunos, e aí eles puxam aquela cortininha, e o que está lá? Um retrato dele. Ele ficou muito feliz. E aí ele ficou pensando no que fazer com... Isso é real, tá, gente? Aquelas histórias mesmo. E aí o que aconteceu? Reverendo Paul Gibson. Sabe o que aconteceu? Ele olhou para o retrato e ele falou assim: o meu sonho, o meu desejo é que quando olharem para esse retrato, ninguém pergunte quem é esse homem, mas pergunte quem pintou esse retrato. Essa noite, você que é desenhado e pintado como um poema de Deus, que tua alegria possa ser, daqui a alguns anos, sair dessa terra, e se alguém pegar uma foto de um álbum seu e perguntarem: vô, vó, tio, quem era esse? Quem era essa? E alguém possa dizer: olha, é melhor dizer quem fez ela, quem fez ele. Que tu seja poema de Deus, escrito pelo próprio Criador essa noite. Que a graça e a misericórdia de Deus essa noite transborde no seu coração como está transbordando o meu nesse momento. Eu estou muito feliz e grato com o que Deus tem feito em minha vida, e eu quero terminar a minha história, a história da minha vida, confiando totalmente em Deus, agradecendo pela sua bondade e pedindo a Deus que possa, ainda nesse tempo, me usar como testemunha, como poema de Deus nessa terra. É o que eu desejo para ti também. Vamos em oração. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer rebeldes, mortos, fracassados, alienados de Deus, inclinados ao pecado e à mentira e todo tipo de transgressão. Só o Senhor essa noite pode fazer o milagre de vivificar os mortos. Certamente há pessoas aqui, Pai, ainda desejando levar a vida como pensou, sonhou. Assim como o Senhor encontrou João Calvino num dado dia, num dado ano, num dado momento, o Senhor encontra essa pessoa agora.
O nosso desejo enquanto igreja é, Pai, que haja transformação, regeneração essa noite, e que a graça e a glória de Deus sejam louvadas e manifestadas através da salvação dos pecadores. Quanto àqueles, Senhor, que já têm o Senhor, já o receberam, que não são capazes de dizer que aceitaram Jesus, não aceitaram, Jesus nos aceitou. Que possam essa noite se regozijar na grandeza de juntamente com Cristo ser vivificado dos mortos, assentando-se, Senhor, juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Senhor, Maranata essa noite. Vem, Senhor, vem. Que o Espírito de Cristo envolva a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos um imenso prazer de recebê-lo aqui essa noite e convidamos, logo após a oração final, que você possa estar conosco ali, comendo algo, conversando, nos conhecendo um pouquinho. Seria muita alegria para o nosso coração que você ficasse um pouco mais. Se você também teve dúvidas quanto a algo, se você quer perguntar sobre o que foi pregado, ou mesmo dividir um pouco o peso da semana, por favor, procure alguém da igreja também. E se Cristo te abençoou como me abençoou com as palavras dele essa noite, que tu saia daqui logo mais e abençoe pessoas. Pregue o Evangelho para elas, lembrando que pregamos para mortos, e só o Espírito de Cristo pode fazê-los viver. Amém? São todos bem-vindos. Vamos em oração mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, tua bondade excelsa, teu amor infinito se mostraram aqui através das Escrituras, e o nosso coração se enche de alegria porque Jesus Cristo falou, porque Jesus Cristo foi pregado e a glória de Deus foi manifestada na pessoa do Filho. O Espírito Santo nos envolve essa noite com a imensa responsabilidade de ser poema de Deus, feitura de Deus para boas obras. Que essa noite não seja sobre o nosso retrato, nossas postagens, nossa mídia, que seja sobre Cristo e sua história de redenção. Que a nossa mente seja transformada pelo poder de Deus. Que durante essa semana o Espírito do Senhor possa habitar em nossos corações. Que venhamos a compartilhar, Senhor, da alegria de ser salvo, a alegria da salvação com outras pessoas. Nos usa como instrumento para a pregação, Senhor. E mesmo que mortos não ouçam, mortos não vejam, o Senhor é o Deus que vivifica os mortos. Clamamos pelos tios, pais, primos, irmãos, familiares, dos que estão aqui e que ainda são mortos, para que o Senhor use cada um aqui, levando a mensagem da salvação. Que ninguém confie numa boa oratória, que ninguém confie num bom discurso, mas confie que quando o Evangelho é pregado, há chances do Espírito Santo de Deus manifestar a sua graça. Senhor, que ninguém confie em si mesmo, antes que o amor de Deus, nosso Pai, esteja sobre o coração de cada um. Louvamos e agradecemos pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, são todos bem-vindos.